tá? A gente vai continuar a analisar a poesia do Gregório, tá? Os poemas que eu selecionei, né, para a gente analisar. Eu queria compartilhar, é aqui no share screen, né? Duas coisas. Isso. O mecanismo, primeiro, o mecanismo de análise, só para a gente se lembrar, tá? É interessante, se possível, que você dê um print, ou depois eu posso enviar no grupo de vocês, né, essa estruturinha básica aqui. Claro, como eu disse na aula passada, eu acho, não sei se eu disse, se eu não disse, eu digo agora, tá? Que esse mecanismo de análise, ele muda de acordo com o poeta. Então, a gente pode utilizar, e ele funciona bastante, principalmente para o Gregório e para o Drummond. E aí ele evita, né, ou ele poupa, ou ele economiza o tempo para que você não necessite ler os 41 poemas do Claro Enigma ou as 200 de poemas do Gregório de Matos. Tá? E aí é só você, na medida que a gente for trabalhando com os poetas, a gente vai adequando esse mecanismo de análise. Tá? Então, só para relembrar, ele é composto pelo contexto histórico. Tá? Então, o que seria esse mecanismo de análise? Né? Tirar esse S aqui, ficou melhor. O que seria esse mecanismo de análise? Seria uma fórmula para você analisar qualquer poema. Ou seja, para cada poema, você deve observar, né, os seguintes aspectos. Tá? Como eu disse, obviamente vai mudar de acordo com o poeta, porque cada poeta está dentro de um contexto histórico diferente e está dentro de um projeto literário diferente, de uma escola literária diferente. Então, vai mudar, né? Então, por exemplo, a gente está falando de Gregório de Matos. Então, o primeiro elemento é o contexto histórico, que você vai observar no poema, tá? Essa observação, né, desse mecanismo tem que ser automática, certo? Então, assim, abriu o caderno da FUVEST, tem um poema do Gregório, você já aplica esse mecanismo. Né? Você já vai puxando a setinha lá, contexto histórico, o tipo de poesia, o projeto literário e os dois conceitos básicos, o conceito de conceptismo e o conceito de cultismo. E aí, provavelmente, como eu já disse, a questão vai tangenciar, vai passar por um desses elementos. Se a gente for pensar em Drummond, por exemplo, né, o contexto histórico vai mudar. Então, por exemplo, Gregório e Drummond, né, só para a gente fazer uma reflexão, por exemplo, a partir desse mecanismo. No Gregório, o contexto histórico da Europa, reforma protestante contra reforma. Isso pode gerar uma pergunta interdisciplinar com história. Em termos de Brasil, desculpa aí, faltou um L, exploração do Brasil colônia, a questão do açúcar. Obviamente, tá, se o poema tem esse viés de Brasil colônia, provavelmente vai ser poesia satírica, né? Então você faz o caminho, né? Ou vai pelo contexto histórico ou identifica, né, o tipo de poesia. Se é satírica, provavelmente ele vai estar falando do Brasil colônia, tá? Se é amorosa, ele está falando, por exemplo, do diálogo petrarquista, né? Ele está falando com Camões. Então, a amorosa, por exemplo, vai ter, como a gente vai falar hoje, duas vertentes. Ou vai ter a vertente petrarquista, ou seja, o Gregório de Matos, assim como Camões, vai buscar explicar de maneira racional os efeitos do amor, né? O que o amor provoca, né? O que o amor traz, né?
ou ele vai pelo viés erótico, irônico, debochado, tá? Então vai ter essas duas vertentes. Ou a poesia vai ser religiosa. Se é religiosa, vai estar ligado com reforma protestante e contra-reforma, né? E aí você tem que perceber em que medida o projeto literário do Barroco vai aparecer, né? Em que medida ele vai tentar fundir ideias contrárias. Se a poesia for religiosa, provavelmente o Gregório vai tentar fundir a ideia de pecado e perdão, por exemplo, né? A ideia de Deus e diabo, a ideia de céu e inferno. Se for erótica, provavelmente ele vai tentar fundir, vai tentar, tá? Ele vai tentar fundir, por exemplo, a ideia de pureza, né, com pecado, né, a carnalidade, né, a sexualidade, a sensualidade, não é nem sexualidade, né, a sensualidade com a santidade, por exemplo, né? E se for satírica, ele vai tentar fundir, por exemplo, os bens materiais com os bens espirituais, né? O dinheiro, né? A riqueza com a pobreza, enfim. E aí isso você só vai descobrir fazendo a interpretação do poema. E aí essa tentativa vai se dar de que maneira? A própria tentativa em si já demonstra, já aponta o jogo argumentativo do Gregório, que é a construção da argumentação, né? O jogo de ideias, por exemplo, né? E ele vai utilizar de ferramentas que a gente chama de características do poema. São as figuras de linguagem, o cultismo, né? A linguagem rebuscada, a linguagem de difícil acesso. Então, a antítese, os paradoxos, as hipérboles, as gradações, as metáforas, as personificações, os oxímoros, etc. Né? E aí a pergunta vai ser simples, né? Identifique a figura de linguagem presente ou recurso estilístico presente no verso tal, né? Ou em que verso está presente, né? Ou cite duas figuras de linguagem, né? Provavelmente. Então, isso serve para o Gregório. Se a gente for pensar no Drummond, por exemplo, né? Já visualizando aí um futuro, né? Que a gente vai ver no modernismo, no Claro Enigma, o contexto europeu, por exemplo, já vai ser o contexto da Segunda Guerra Mundial. O contexto do Brasil vai ser aquele contexto da Era Vargas, né? Aquela contradição do Brasil, viveu na Era Vargas. Na verdade, se a gente for pensar no Claro Enigma, já é uma preparação para um momento pré-JK, né? O segundo governo Vargas, anos 50, aquela coisa toda, tá? E aí o tipo de poesia do Drummond, no caso, o Drummond ele não vai ter essa diferenciação, tá? A diferenciação do Drummond do ponto de vista temático, vai ser sempre o mesmo, poesia pessimista, tá? Porque o poeta ele está em desalento, tá? E no seu desalento ele rejeita a poesia. E ele rejeita a poesia fazendo poesia. Aí a questão que vai pegar no Drummond que no Claro Enigma ele vai misturar soneto com verso livre, né? E o verso livre é característica da poesia modernista da primeira geração. Ele vai misturar as duas coisas, tá? Aí o projeto literário do Drummond, que é justamente esse projeto de rejeitar o fazer poético, né? Rejeitar a palavra. O poeta rejeita a palavra propriamente dita, né? Na Máquina do Mundo isso fica muito evidente, mas ele rejeita a palavra fazendo, né?
construindo a própria palavra, né? Oficina irritada, isso fica bem claro. E aí as características, as nuances, né, de especificidade de cada poema que está ligado à interpretação. Então, assim, o ideal é que para os poetas, você monte um esquema, um mecanismo de análise. E aí você pode perguntar, e Camões? Camões é mais simples ainda, porque Camões você só precisa memorizar o contexto histórico do Renascimento, né, a tentativa de buscar uma explicação racional para o mundo, só que essa tentativa ela não dá conta, porque a poesia camoniana ela vai se metamorfosear em 3 temas. Aí é só você memorizar os temas camonianos. Aí não tem segredo. Sofrimento do mundo, mudanças constantes, sofrimento amoroso, mudanças constantes, desconcerto do mundo. Então, assim, eu, professor Emanuel, professor de literatura, eu sou um leitor de prosa por excelência, tá? Eu leio pouco a poesia, confesso. Tem muito livro de poesia, mas eu sou muito mais um leitor de prosa do que um leitor de poesia, tá? Só que eu acho que a prosa, para uma prova de vestibular, ela é mais difícil do que a poesia. A poesia é mais fácil, tá? Então, é muito mais difícil você dar conta de um romance, como Campo Geral, por exemplo, aliás, que nem um romance né? Uma novela como Campo Geral. É muito mais difícil você dar conta de um Quincas Borba, né? De uma Relíquia, por exemplo, do que dar conta dos poemas. Os poemas são mais fáceis, digamos assim. Tá? Então, esse mecanismo aqui é o mecanismo que a gente vai utilizar. Tá? Todos esses elementos. Beleza? Utilizando, a gente vai aplicar. Pode falar. Quem... É Rubão. Desculpa te interromper. Desculpa. Ô, gente, só passar um recadinho para a turma. Eu estou dependendo da Bia Rede para enviar os boletins de desempenho. Ela me mandou um arquivo que eu não consigo abrir. E eu mandei mensagem para ela e eu não sei se ela está com problema no WhatsApp. Se ela entrar em aula, por favor, pede para ela entrar em contato comigo, tá? Para eu conseguir disponibilizar o boletim, porque sem os dados dela eu não consigo, vão ficar errados, tá? Então, por favor, se ela entrar na aula do Manu hoje ou na aula do Júlio à tarde, tá bom? Eu vou continuar insistindo no telefone dela. Pede para ela entrar em contato comigo, tá bom? E Cá, obrigado pelos elogios da sua mãe, viu, Caiane? Deixa muito feliz, viu? Eu vi tudo. Obrigado, tá bom? E vamos em frente. É isso, Manu. Obrigado. Valeu, bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vamos lá, gente. Vamos voltar. Cadê o meu assessor, o David? Não está aparecendo? Oi, professor, estou aqui. Vamos lá, David. Paramos em que poema? Tá aparecendo aí poemas escolhidos? Professor, eu acho melhor você escolher outro assessor aí, hein? Por quê? Eu não lembro qual foi o último. Foi aquele Aos Afetos e Lágrimas Derramadas na Ausência. É a Isa que está falando? Isso. Vamos lá, Isa. Tudo bem? Tudo, e você? Ai, tudo bem, né? Vamos lá, Isa. Aos afetos e lágrimas derramadas na ausência da dama a quem queria bem. Isso. Separou a gente leu ou a gente ia ler? A gente leu até o primeiro quarteto e você analisou até a parte da antítese, que era do cultismo. Tá. Então faltam os 2 tercetos, é isso? Não, falta um quarteto e os 2 tercetos.
Que número que ele tá aí? Gente, deixa eu ver aqui. Aos afetos. 232 no livro, não sei se corresponde às Isso. mesmas páginas. Então, peraí. É que o meu livro tá diferente aqui, porque eu imprimi É direto. na página 230, eu acho, do livro. 230 aqui. Uhum. Peraí. Pro, depois para de compartilhar a tela e volta, porque você ainda tá no Word. Ah, deixa eu só achar aqui, então. Peraí. Achei. Então, o que eu tenho que fazer? Eu volto lá para o Zoom. Para de compartilhar e depois compartilha de novo. Peraí. Entendi. Assim. Living. O que eu faço, gente? Não sei. Acho que é no mesmo botão de share screen, Ah, que é tá. tipo... Stop. Isso, né? Tá. Aí agora eu volto a compartilhar de novo. Isso. Selecionando o arquivo que você quer mostrar. Eu quero mostrar. Aqui. Esse daqui, beleza. Pronto, tá aparecendo? Sim. Então tá, ó. Aqui nesse poema, então vamos aplicar um mecanismo ali de análise, tá? O contexto histórico deste poema é um contexto histórico europeu ou é um contexto histórico brasileiro? Não era universal? Europeu, universal. Muito bem. Tá? Ele não está falando, não está discutindo a questão do Brasil colônia, a exploração de Portugal sobre, né, o Brasil. Muito bem. O tipo de poesia é poesia, só para a gente relembrar, satírica, amorosa ou religiosa? Amorosa. Amorosa. Tá. Dentro da poesia religiosa, esse soneto, ele apresenta uma vertente erótica / irônica ou uma vertente petrarquista que dialoga com Camões? Petrarquista, eu acho. Petrarquista. Perfeito. Muito bem. O projeto literário do Barroco, como é que ele aparece no poema? A partir da tentativa que o poeta tem de unir, tá, o que ele está sentindo e o que ele aparenta sentir. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Ó, aos afetos e lágrimas derramadas na ausência da dama a quem queria bem. Tá? Então, tem uma ausência aqui. A amada foi embora. Então, o soneto inteiro é ele discutindo ou ele mostrando como ele está se sentindo. E o projeto literário do Barroco é o seguinte: você olha para o rosto dele, está de um jeito, a expressão dele é uma, mas por dentro, o que ele está sentindo é um sentimento completamente diferente. Então, o conceptismo e o projeto literário do Barroco está justamente entre o ser e o parecer. Ou melhor, entre o sentir e o parecer. Ele parece que está bem, né? Que está feliz da vida ou que está normal. Mas por dentro há um turbilhão de sentimentos, né? E esse turbilhão de sentimentos vai sendo construído por várias antíteses. Então, a partir da ausência dela, ele diz: ardor em firme coração nascido. Então, nasceu no meu coração um ardor, está queimando. Pranto por belos olhos derramado. Então, quando você olha para o poeta, o que você vislumbra, o que você visualiza são olhos marejados, né? Que não indica que ele estava chorando, mas ao mesmo tempo indica que ele estava chorando. Só que por dentro, como é que ele está? Como é que ele está se sentindo? Incêndio em mares de água
disfarçado, né? Olha aqui o projeto literário do Barroco. Ele está disfarçando o quê? Um incêndio em mares. Aqui você tem uma antítese, porque o mar, teoricamente, não pega fogo, né? Então tem um fingimento. Tá tudo bem? Tá, mas como é que ele está por dentro? O mar está pegando fogo, mas ele está disfarçando. Rio de neve, tá? Rio de neve, tudo bem, porque o rio pode congelar em fogo convertido, né? Então, ele faz esse cruzamento. E aí, ele começa a fazer uma interlocução, né, com esse sentimento, né, com essa sensação, tá? Ou com esse amor que está em letra maiúscula, né? Tu, que em um peito abrasas escondido, né? Esse sentimento, esse amor que está escondido dentro do peito, que é a ausência. Tu, que em um rosto corres desatado, né? São as lágrimas, né? Quando o fogo em cristais aprisionado, quando o cristal em chamas derretido, né? Não dá para se aprisionar o fogo. Então ele cria uma metáfora aí. Aí ele começa com uma série no próximo terceto, no primeiro terceto, com um questionamento, né? Se você é fogo, se és fogo, como passas brandamente, né? E aqui tem um paradoxo, né? Porque o fogo, ele não passa brandamente. O fogo, ele passa de maneira violenta. Se és neve, como queimas com porfia? Porfia é insistência, determinação, tá? E a neve não queima. Quer dizer, queima, né? Se você pegar a neve, ela é gelada, é tão gelada que queima a mão. Tá? Mas ai, que andou amor em ti prudente. Aqui uma coisa interessante, ele promove uma personificação do amor. Ele personifica o amor, ele faz uma prosopopeia do amor, tanto que ele coloca o amor com letra maiúscula. E o amor com letra maiúscula é sempre o amor renascentista, é sempre a figura do Cupido, é a figura do Eros, tá? Né? Que aparece lá no Petrarca, que aparece lá no Renascimento, na retomada dos valores greco-latinos, né? E aí esse amor que está personificado é prudente, ou seja, prudente na medida em que ele não vai permitir que todo aquele sentimento, né, todo aquele desespero apareça. Ó, mas ai, que andou o amor em ti prudente. Ele não vai, por exemplo, ter uma situação de desespero como o romântico teria, o romântico da segunda fase, né? O Álvares de Azevedo, por exemplo, suicídio, né? Ou Almeida Garré, ai, se morre de amor, sim, de amor se morre, né? Ai, que saudades que eu tinha da aurora da minha vida, da minha infância perdida, que os anos não trazem mais, né? O Casimiro de Abreu, né? O amor está sendo prudente, não é o amor romântico aqui, que é aquele que faz o burguês se matar, né? Tanto que esse amor vai fazer? Esse amor personificado é tão prudente que vai temperar a tirania, ou seja, vai temperar o sofrimento dele. E ele consegue temperar? Consegue, porque o eu lírico não demonstra que está sofrendo. Pois, para temperar a tirania, como quis que aqui fosse a neve ardente, permitiu parecesse a chama, é lindo.
fria, né? O que é chama quente? Ele estaria nervoso, ele estaria exaltado, ele estaria desesperado, ele estaria numa crise de nervo, mas o amor foi prudente. Ele permitiu parecer que a chama fosse fria. Você está bem? Tô. Ela foi embora, não estou sentindo nada. Sabe? Estou totalmente clonazepado, tranquilo, não estou desesperado. Ela foi embora. Mas por dentro, como é que eu estou me sentindo? Um vulcão. Perceberam isso? Aonde que está o projeto literário do Barroco? Está na tentativa de fundir o sentir com parecer, né? Ele está sentindo uma coisa, mas ele demonstra outra, tá? Então aqui, esse poema, por exemplo, que é um poema bastante famoso do Gregório, ele dialoga diretamente com Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é estar preso por vontade, blá, 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 blá. Né? Eles quase foram contemporâneos. O Gregório é pouco depois do Camões. Né? Então, quer dizer, tem uma raiz petrarquista, né? Tem uma raiz camoniana bastante. Vai cair isso na FUVEST? Não vai, porque o Camões não está na FUVEST. Tá? Mas poderia cair numa Unesp, por exemplo, que não tem lista de livros. Eu poderia pegar esse poema, pegar o Camões, né? Aí eu faço a vida de vocês um inferno, né? Se eu fosse o professor. Eu pegaria o Camões, pegaria esse poema do Gregório, tá? Pegaria um romântico, um Álvares de Azevedo, e para deixar mais difícil, pegaria um Vinícius de Moraes, posto que chama, que seja eterno enquanto dure. Né? Você tem aí 4 poemas falando de amor e abordando o amor de maneira diferente. Né? Onde pode aparecer isso? Na Unesp. Unesp pode aparecer tranquilamente. É bem característico, segunda fase de Unesp. Tá bem característico. A Unesp adora esse tipo de... Né? A Unesp, inclusive, ela tende a gostar mais de poesia nas provas de literatura. Se você perceber, na segunda fase, ela tende a gostar muito mais de poesia do que prosa. Né? Aparece muito mais poesia do que prosa. Aí eu pego um poema parnasiano, né? Para ver esse amor aí que está contido, e aí vai embora. Tudo bem aqui até aqui? Tudo bem? Beleza? Todo mundo entendeu? É que para mim aparece só a Ana e o David e a Isabela. Tá? Mas quantos alunos estão assistindo, gente? Só para saber. 21. 21, tá. Beleza. Depois, nós vamos... Manu, Oi, fala aí. rapidinho, deixa eu só te dar uma pergunta. Tem muitos dos textos do Gregório que tem a dualidade entre, tipo, a visão platônica e a visão sensualista, que é da carne. Não Sim. vão ser tipo, por esse poema tá dando para ver que não é todos. Mas desse jogo entre, tipo, fogo e gelo, eu posso, associar com alguma coisa de sexualidade ou, tipo, não? Sensualidade, Não, né? não, eu não consigo ver sensualidade aqui. Não. Sabe por quê? Porque quando ele chega na sensualidade, você vai ver que a sensualidade dele é muito explícita. A sensualidade dele, como a gente vai ler no próximo, é até pornográfica. Entende? Então, assim, a sensualidade que aparece, por exemplo, ou se há sensualidade que aparece nos poemas petrarquistas, né, de viés petrarquista do Renascimento, é uma sensualidade que é controlada pela razão. Então, é uma sensualidade muito comedida por conta do contexto do Renascimento.
né? Então, assim, eu não consigo ver isso que você falou, né? Essa ideia, não é isso? De fogo e neve como sensualidade, né? Mas eu consigo ver como sentimento mesmo, tá? Como ausência, por exemplo. Entendeu? Não sei se consegui ser claro nesse sentido, Sim, Manu, obrigada. né? Você vai ver, por exemplo, que no poema que a gente vai ver agora, que é o Pica-Flor, que está na página 275. Se você for analisando, pessoal, os sonetos, qualquer outro soneto, né, você vai ver que tem essa coisa não erótica. Ó. Há uma dama dormindo junto à fonte. Né? É tudo viés petrarquista. Ó. Zéfiro, o amor como tirano. Tá vendo? Ó, pintura admirável de uma beleza. Não tem viés erótico. Aonde que vai ter o viés erótico? Né? Tanto que no livro ele mesmo faz essa diferença. Está na página 275 do livro. Vamos para lá. O viés erótico. Tá? Aí você pode perguntar, professor, ó, há uma saudade, né? O que você acha que vai cair mais? Gente, eu acho que vai cair mais a satírica. Tá? Eu acho difícil cair a amorosa, a religiosa, talvez por conta da relíquia. Tá? Mas eu acho que a satírica vem com força total por conta das questões interdisciplinares com história, por exemplo. Tá? Então, ó, poesia amorosa, tá? De cunho erótico irônica. Tá? Essa ironia veio do fato de que ele foi obrigado a conviver com os clérigos, né? Atuar como um clérigo, né? Então ele debocha das freiras, ele teve caso com algumas freiras, e aí temos uma 10ª, né? Que é um poema famoso chamado Pica-Flor, tá? É um poema extremamente debochado, tá? Então, vamos tentar enquadrar, né, aplicar os mecanismos de enquadre. Há uma freira que, satirizando... Pessoal, eu peguei os poemas mais significativos, tá? Os mais modelares, certo? Há uma freira que, satirizando a delgada fisionomia do poeta, lhe chamou Pica-Flor. Antes de ler a 10ª, né, o poeminha, o que vocês interpretam do título? Sem ler o poema. Vamos pela lógica, vai. Contexto histórico. O contexto histórico, provavelmente... em dúvida, né? Pode ser reforma protestante, contra-reforma, se ele está satirizando a freira, né? Então, a tendência é que o contexto histórico pode ser reforma protestante contra-reforma. Ao mesmo tempo, pode ser a religiosidade da cidade da Bahia, que se mostra corrupta, ou, melhor, se mostra imoral, né? Sem moralidade. Como é que vocês interpretam o título? Há uma freira, então ele fez esse poema para ela, que, satirizando a delgada fisionomia do poeta, lhe chamou Pica-Flor. O que ele está fazendo aí? Como é que vocês interpretariam o título do poema? Eu só não entendi o pica-flor. Ai, meu Deus, tá bom. Professor, sei lá... Opa, pode falar, Letícia. Pode falar, Dê. Depois eu falo. Tá bom. Pode falar. Sei lá, é que eu não sei se é absurdo o que eu pensei, mas tipo um beija-flor, por exemplo, ele
ele vai sugando acho que é o pólen, né, de várias flores. Então, tipo, Ah, será que tá querendo dizer que algo como se o próprio poeta fosse, eu não sei a palavra então, certa, mas tipo, tem a ver com isso de ficar alternando, sabe? quando ele substitui a palavra beija-flor por pica-flor, ele está fazendo uso de cultismo, né? Que ele está trocando as palavras, tá? Vamos pegar a figura do beija-flor, passarinho, passarinho beija-flor, tá? Como que é anatomicamente o beija-flor? Bicudo. Isso. A anatomia do beija-flor, né? O bico do beija-flor, né? O beija-flor tem uma função. Vamos tentar pensar melhor. Qual é a função do beija-flor? Polinizar, não é? Também. Polonizar, fecundar. Ok? Então, com o seu bico, ele fecunda a flor, certo? Professor, Logo, só um minutinho. Aham. Eu posso fazer a leitura de que o beija-flor, metaforicamente, é a representação de um falo, de um pênis, enquanto a flor, metaforicamente, é a representação de uma vagina. Quando ele troca a palavra beija-flor por pica-flor, é isso mesmo que vocês estão pensando, tá? Ele está satirizando, porque provavelmente, né, historicamente falando, ele teve uma relação sexual com uma freira. Essa freira debochou da sua delgada fisionomia, ok? Não sei se vocês estão entendendo, né? E ele ficou provavelmente pé da vida e em resposta a esse deboche, porque ela debochou, né, da sua fisionomia delgada, né? Ele escreveu um poema em homenagem a ela. Só que aí ele trocou, né, o beija-flor por pica-flor. Qual é o problema? Quando você faz um poema desse e você troca beija-flor por pica-flor e pica-flor sugere algo erótico, pica-pica, né, literalmente, né, ele está construindo praticamente uma cantiga de maldizer, ou uma cantiga, melhor, uma cantiga de escárnio. Porque, teoricamente, uma freira não tem que ver pica, né? Uma freira não tem que ter contato sexual. Então, ele constrói uma ironia, uma sátira à freira, na medida em que ele substitui o beija pela palavra pica. Alguém ia falar alguma coisa? Vamos ler o poema para ver como é que isso fica, né? Como isso é mostrado no poema. Quem ia falar alguma coisa que eu interrompi ou não deixei falar, né? era a Letícia. Letícia, o que você ia falar? Não, é que o senhor perguntou o que a gente achava do título. E eu achei justamente isso que o senhor estava falando, sobre uma freira dando risada da fisionomia do... Enfim. A gente- Exato. É exatamente isso. Uma freira Professor, safadinha. Oi, fala. não, pode terminar, Letícia, desculpe, de novo. Era só isso, relaxa. Beleza? Beleza. Então vamos lá, Professor, vamos ler. Fala. Fala. aquela interpretação que eu tive é muita viagem? Qual? Repete ela de novo para mim. É que, por exemplo, um beija-flor, quando ele vai polinizar, ele fica indo de flor em flor, sabe? Ele não fica restrito a uma.
seria, tipo, um absurdo eu pensar que, tipo... Que ele é o tarado, que come... É que é constrangedor falar essas Não, coisas, mas é você isso entendeu. mesmo. É isso mesmo. Não é absurdo, né, o que eu pensei, então. Não é absurdo. Ah, tá, Tanto que a beleza. freira pode rir dele porque da insistência dele em picar ou em digeri-la, entendeu? Né? Tipo assim, você não se enxerga, você quer me digerir, você com essa coisinha delgada, sabe? E aí ele vai, fica pé da vida e faz o poema. Tanto que diz assim, ó, falando para freira, tá? Se pica-flor me chamais, pica-flor aceito ser. Quer dizer, a freira o chamou de pica-flor. Pica-flor aceito ser. Mas resta agora saber se no nome que me dais meteis a flor que guardais no passarinho melhor. Se me dais este favor, sendo só de mim o pica, e o mais vosso claro fica, que então pica-flor. Vamos analisar. Se você me chama de pica-flor, tá falando para a freira, pica-flor eu aceito ser. Né? Então, provavelmente, ele está ali insistindo, né, em ter algo com a freira. Mas, como ele diz, resta agora saber, né, já que você me colocou esse nome, se você vai colocar a flor no passarinho melhor. Você está me chamando de pica-flor. Resta agora saber se você vai me dar. É isso que ele está dizendo. Sendo só de mim o pica, né? E o mais vosso claro fica, ou seja, você só quer isso, que fico então pica-flor. Então, além de ter essa brincadeira, essa sátira, atrás desse poema você tem uma crítica à imoralidade religiosa, né? Porque uma coisa é ele dedicar esse poema a uma mulher, satirizando a delgada fisionomia do poeta, ele chamou pica-flor. A uma PUTA, que satirizando a delgada fisionomia do poeta, ele chamou o pica-flor. Agora, quando ele coloca a uma freira, além dele satirizar a própria freira, ele coloca no cerne da questão a imoralidade da Igreja Católica, ou a hipocrisia da religiosidade católica, ao ponto de, como assim uma freira, né, tem um caso, né, um beija-flor, né? Como assim? Ele está perguntando, você vai meter a flor no meu passarinho? Percebe? Então, é uma poesia erótica, irônica, né? Mas percebam que o erotismo, gente, não é um erotismo erótico, né? É um erotismo recheado com essa ironia, com esse deboche, né? Com esse escárnio, né? Perceberam? O que torna o poema quase uma cantiga de escárnio, né? Porque a freira não é nomeada, você tem ironia, você tem a crítica. Ele não faz uso de baixo calão, ele brinca com pica-flor, e o beija-flor pica a flor, faz um movimento, né? Então você tem essa eroticidade aí. Ok? Tudo bem esse? Manu, eu tenho uma dúvida em relação a que você disse que ele critica a imoralidade religiosa e é uma hipocrisia à Igreja Católica.
Mas, Sim. tipo, dá pra ver que é o autor e uma freira. Tipo, por que que ele tipo, colocou no geral em vez de colocar no restrito? Não sei se deu pra entender. No geral e não no restrito? Por que que ele não nomeou a freira? Não, mas, por exemplo, assim, em vez de ele criticar a instituição mesmo da Igreja Católica, ele não... Mas não... quando ele coloca a uma freira, né? É comum que as freiras tenham relações sexuais? Não. Não. Ele já não está fazendo uma crítica à Igreja Católica como um todo? Sim, mas daí isso que, tipo, me confundiu, porque, assim, é a mesma coisa de, por exemplo, você criticar, por exemplo, um grupo inteiro de pessoas só quando uma fez alguma coisa errada. Isso que, tipo, Uhum. É que, na verdade, pegou. ele está construindo uma alegoria, na verdade, né? Ele está mostrando... Eu acho que fica mais grave ainda, porque quando ele não nomeia, né? Quando ele não especifica, ele está dizendo que pode ser qualquer freira dentro daquele segmento que pode ter essa atitude, né? Se ele nomeasse, aí a gente poderia tratar essa crítica como exceção. Não. Dentro da Igreja Católica, só aquela freira de nome tal que está tendo contato sexual com o poeta. Mas quando ele coloca a uma freira e não a nomeia, né, ele coloca a instituição como toda, né? Pode ser qualquer freira. Entende isso? Eu não sei se consegui ser claro, né? Sim, mano, sim. Eu acho que fica pior quando ele coloca uma freira. Se ele colocasse Freira Joaquina, tudo bem, quem está pecando é a Freira Joaquina. Não significa que as outras estejam pecando. Mas quando ele não nomeia, né, quando ele deixa, né, essa ideia a uma freira, né, pode ser qualquer freira que pode ter essa atitude. Então, aí a representação, a crítica, né, a imoralidade católica fica maior. Ok? Tudo bem? Sim, mano, obrigada. Olha essa. As religiosas que em uma festividade que celebraram lançaram a voar vários passarinhos. Né? Aí uma prostituta, ele vai falar da prostituta, a mesma dama, e aí a gente vai para a poesia religiosa. Há uma freira que lhe mandou um mimo de doces. Meu, eu acho, desculpem o termo, que ele passava o rodo nas freiras todas, tá? Ok? Com A respeito teoria, então, do beija-flor tá certo. à freira, tá certo. Né? Ó, Senhora Beatriz foi o demônio, a mulata vivência, olha essa. Olha o erotismo. A mulata, aí aqui o negócio vai ficar pior ainda, né? Porque ele vai sempre colocar a figura do negro e do mulato como desavergonhados, né? Então ele diz assim: a mulata vivência amando ao mesmo tempo 3 sujeitos, né? Tem uma mulata que ama 3 ao mesmo tempo, né? E aí ele vai fazer. Mas vamos para a religiosa, tá? E aí a gente vai ler alguns os mais importantes. Deixa eu ver que página tá. 313. Poesia religiosa. Ó, percebam que o Bisnik, ele divide bem, tá vendo? Ó, religiosa. Daqui até o final são só poesias religiosas.
E a gente vai ler os mais significativos, começando pelo esse, a Jesus Cristo, nosso Senhor. Tá? Contexto histórico, Brasil ou Europa? Pode ser os dois, Europa, eu acho. mas mais Europa, né? Reforma protestante contra a reforma. Tá? Tipo de poesia, religiosa, amorosa ou satírica? Religiosa. Tá? Vamos ver o que ele vai fundir aí. Qual é a tentativa dele? Então, ele faz um soneto. Tá? E aí, esse soneto é importante porque ele vai fazer uso maravilhoso da construção argumentativa, do conceptismo. E para ressaltar a sua argumentação, ele vai utilizar algo infalível, que é a própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Né? A construção argumentativa dele é toda em cima da Bíblia. Então, vou ler o soneto e depois a gente analisa. Então, a Jesus Cristo, nosso Senhor. Tá? Então, ele está dedicando a Jesus, nosso Senhor. Vou ler, depois a gente analisa. Pequei, Senhor, pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido. Porque, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta vos irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeza um só gemido. A mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história. Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Então, a construção argumentativa dele é genial. Primeira coisa, tá? Ele já começa lacrando. Tá? A primeira coisa para uma pessoa que peca, né? A primeira coisa que uma pessoa que comete um pecado tem que fazer é assumir que pecou. E o primeiro verso, ele faz o quê? Qual é a primeira palavra? Ele assume o pecado. Pequei. A questão que se coloca, pessoal, é a seguinte. Acompanhem a minha lógica, tá? Que é a seguinte. Deus é Deus. Se Deus é Deus, Deus é perfeito. Se é perfeito, Deus não tem pecado. Eu sou filho de Deus. No entanto, eu não sou Deus. Eu sou humano. Se sou humano, sou falho. Logo, se sou falho, sempre irei pecar. O que a Bíblia diz? A Bíblia, a Sagrada Escritura, ela diz que o salário do pecado é a morte. E que, de maneira análoga, em oposição ao pecado, nós temos o perdão. E o perdão é algo nobre. O perdão enobrece o homem, dá ao homem mais nobreza.
Tanto que a Bíblia diz o seguinte: se alguém te ofender, né? Se alguém realizar um mal contra você, o que você tem que fazer? Se alguém te bater no lado direito, o que você faz? Oferece o lado esquerdo, né? A Bíblia também diz que você precisa perdoar 70 vezes 7. Ok? E o perdão é o ato nobre. Se eu sou falho, né, eu sempre irei pecar. A questão é, quando eu me torno um pecador e quando eu peco contra Deus, eu estou dando a Deus a possibilidade dele ser mais nobre ainda, dele ser Deus. Porque se eu pecar e Deus não me perdoar, ele vai perder a nobreza. E perdendo a nobreza, ele deixa de ser o quê? Deus. Então eu, como pecador, eu estou fazendo um favor a Deus. Eu estou dando a Deus a possibilidade dele ser Deus. Perceberam isso? Isso é uma estrutura argumentativa, né? Eu estou dando a Deus, essa possibilidade. Então, Deus, ele tem a obrigação, se eu sou um pecador, de me cobrar. Deus, ele não pode deixar que eu vá para o inferno. Porque se eu for para o inferno por conta do pecado, e o salário do pecado é a morte, Deus perde a nobreza. Então, se eu estiver no inferno, Deus não é mais perfeito. Ele perdeu essa oportunidade. E ele constrói toda essa organização que a gente vai analisar. Vou contar uma coisa. Estava dando aula uma vez, estava dando no primeiro ano, não, era terceiro ano. Estava dando aula, né? Aí o aluno virou para mim e falou assim, no terceiro ano, falou assim, professor, o senhor tem um defeito. Eu olhei assim, né? Falei, todo mundo tem defeito. Ele virou para mim e falou assim, o senhor é muito arrogante, o senhor não é humilde. Ele falou para mim isso. Aí eu pensei comigo, filho da puta, como ele ousa falar que eu sou arrogante, não sou humilde? Aí aquilo tocou meu coração, gente. Eu voltei para casa, né? Voltei e falei, putz, não sou humilde, né? Ele falou assim, o senhor não é perfeito, o senhor é muito arrogante. Ele falou na lata, assim. Falei, tá bem, fui para casa matutando, sabe? Nem dormi direito, né? Ele falou assim, professor, mais do que isso, ele falou assim, professor, sabe o que falta no senhor? Humildade, é isso que ele falou. O senhor é muito arrogante, o senhor não é perfeito, falta humildade. Aí eu fui para casa matutando, fiquei mal, né? E no outro dia eu tinha aula na mesma sala, eu voltei, entrei na sala, e aí não satisfeito eu falei assim, fulano, ontem você falou uma coisa que tocou meu coração, tocou meu espírito. Você falou que falta em mim humildade, né? Que eu sou arrogante e por isso eu não sou perfeito. E isso provocou em mim uma catarse, uma epifania. Eu voltei para casa pensando e agora, diante de você, humildemente, eu reconheço que realmente eu tenho sido arrogante. E diante disso, né, desse meu reconhecimento humilde, agora sim eu posso dizer que eu sou perfeito. Porque o que me faltava não me falta mais, que é a humildade. E eu estou diante de você. Ele ficou com uma cara, tipo, né, um jogo todo argumentativo, que é o que o Gregório vai fazer, de maneira bastante maliciosa. Pequei.
Senhor, ele assumiu o erro. Mas não é porque eu tenho pecado que do seu perdão eu me dispo, eu me livro, eu abro mão dele. Porque, olha a construção argumentativa. Porque quanto mais pecado eu tenho cometido, você tem obrigação de se empenhar para me perdoar. Ou seja, né, a minha quantidade de pecado tem que ser análoga à quantidade de perdão de Deus. Quanto mais eu pecar, mais Deus tem que se empenhar para me perdoar. Aí ele diz, aí ele começa a construir. Se basta a vos irar tanto pecado, né? Se tanto pecado te deixa irado, te deixa nervoso, ele é muito malicioso. A abrandar-vos sobeja um só gemido. Basta eu chegar para Deus e falar assim, Jesus, me perdoa, né? Que aí a raiva de Jesus Cristo vai arrefecer, né? A abrandar-vos sobeja um só gemido. Que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado, né? Então, quer dizer, quanto maior a minha culpa, maior o perdão divino. E quanto maior o perdão divino, mais nobre Deus ele vai ficar. Então, eu, enquanto pecador, eu estou fazendo um favor a Deus. Aí ele vem e usa a Bíblia, né? Ele usa um documento histórico que foi canonizado e aí a argumentação ela vai se completando. Se uma ovelha perdida e já cobrada, né? Qual é a função do pastor? Né? E Jesus é o grande pastor, né? É cuidar do seu rebanho. Se você tem uma ovelha negra, uma ovelha pecadora, uma ovelha rebelde, a função do pastor é ir atrás dessa ovelha, né? É recuperar essa ovelha. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na Sacra História. Ou seja, o pastor divino, ele tem prazer em recuperar, né, a ovelha desgarrada, né, a ovelha pecadora, a tirar o indivíduo do mundo das trevas, né? Vos deu como afirmais na Sacra História. Aí ele vem e se autoproclama. Sabe aquela ovelha pecadora que fugiu e que dá prazer ao pastor? Sou eu, ó. Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a. E você não vai querer, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Porque se eu for para o inferno, o que vai acontecer com você? Você vai deixar de ser o quê? Você vai deixar de ser Deus. Percebem? Então tem todos os elementos barrocos aqui, perfeitamente falando, né? A tentativa de unir essa ideia do perdão com o pecado, né? E o recurso que ele usa para tentar unir esses elementos que são opostos é justamente a palavra de Deus que está canonizada. Além disso, o eu lírico se coloca numa situação de assumir o pecado, né?
que é a primeira atitude para uma pessoa que busca o perdão, a primeira atitude que ela tem que ter é reconhecer que ela é pecadora para ser perdoada, né? E ele reconhece, né? Eu pequei, né? Você não vai querer perder a sua glória perdendo a sua ovelha. E ele faz esse jogo mental, né? Esse jogo argumentativo da ideia de perdão com pecado, né? De ovelha desgarrada com o pastor, né? Ele vai construindo toda essa argumentação. Claro, gente? Professor, Diga. seria absurdo eu pensar, por exemplo, com essa construção argumentativa, na minha cabeça dá uma ideia que ele dá uma carta branca, sabe, pro pecado, tipo, um incentivo ao pecado. Ele é filho da puta, né? Porque ele É, sabe que ele vai perder, que ele vai pecar todos os dias, uhum, né? Então ele diz assim, eu vou pecar todos os dias porque eu sou humano. Então, quem tem que perdoar é você, porque você é Deus, você é perfeito. A questão é, se você não perdoar, você deixa de ser Deus. Então, ele está numa situação que é confortável, percebe? Porque ele é humano, eu não sou Deus. Eu sou humano, eu vou pecar sempre. É natural que o homem peque, né? Quem está numa sinuca de bico é você, Jesus Cristo, porque você falou na sua palavra, né, na sua sacra história, que o perdão é algo nobre e que você se regozija, né, no perdão. Quando uma ovelha está de volta, você se regozija nisso, né? Então ele se coloca justamente como você falou, né? Como um pecador. Peca durante o dia, à noite, dou um sobejo, Deus não tem outra escolha, me perdoa. Amanhece o dia, eu peco de novo, né? E por aí vai, né? Muito legal isso. Depois, mais um, na sequência, deixa eu ver, 315. Isso. Gente, olha como ele é cínico. Ele é muito cínico, tá? Olha o título do poema. A nosso Senhor Jesus Cristo, com atos de arrependido e suspiros de amor. É cínico demais, né? Com atos de arrependido e suspiros de amor. Muito cinismo. De novo, né, o eu lírico vai assumir. Então vamos lá, ó. Soneto. Ofendi-vos, meu Deus. É bem verdade. É verdade, Senhor, que hei delinquido. Delinquido vos tenho e ofendido. Ofendido vos tem minha maldade. Maldade que encaminha a vaidade. Vaidade que todo me há vencido. Vencido, quero ver-me arrependido. Arrependido a tanta enormidade. Arrependido estou de coração vos busco. Dai-me os braços, abraços que me rendem vossa luz. Luz que, claro, me mostra a salvação. A salvação pretendo em tais abraços. Misericórdia, amor. Jesus, Jesus. Quem consegue me dizer, antes da gente começar a analisar, qual é a figura de linguagem que está presente, que é o DNA desse soneto? Que figura de linguagem que é aí?
que perpassa todo esse soneto. Está praticamente quase em todos, que está praticamente em todas as estrofes. É o quiasma? Oi? Quiasma? Não. Tem uma outra. Parece gradação, não é? Ah, quem falou? Eu, David. Muito bem, David. Gradação. Agora explica, como é que essa gradação ocorre? Ali, tipo, por exemplo, na segunda estrofe, ele fala de vaidade, logo em seguida explica a vaidade. Vai, tipo, vai explicando conforme vai usando as palavras. Foi isso que eu entendi. Ele sai da escuridão e vai para a luz. Não sei se vocês perceberam. É o negócio lá de peca, 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 e no final do dia Isso. é que se arrepende. Mas a gradação, ela tá no sentido de que ele começa pecador, está imerso numa grande escuridão. Essa escuridão é provocada pelos pecados que ele tem cometido, pela vaidade. Ele reconhece essa vaidade, né? Se arrepende, né? Esse arrependimento dá a ele possibilidade de ir em direção à luz. A luz é clara, na luz tem a salvação, na salvação tem Jesus, de braços abertos, o recebendo com amor. Percebe a gradação? Não é uma gradação usual, mas é uma gradação, digamos, temática. Tá? Então diz assim, ó, ofendi-vos, meu Deus, é bem verdade. Então, primeira função para quem é pecador é reconhecer os seus próprios pecados, né? Eu tenho ciência de que eu te ofendi. Senhor, é verdade, Senhor, que eu tenho delinquido, é pecado. E ao pecar, eu tenho te ofendido. E ofendido tem o quê? A minha maldade. Né? Eu tenho sido mal. Então, na primeira estrofe, ele reconhece que ele tem sido pecador. Ele reconhece que ele tem sido uma pessoa má, sem moral, né? Sem valores cristãos. Maldade. Essa maldade me encaminha para a vaidade. A vaidade é um pecado capital, se não me engano, né? Vaidade que a todo tempo tem me tomado, tem me vencido. Aí ele pega a palavra vencido, quero ver-me arrependido. Eu não quero mais estar nessa situação. Né? Tanto que eu estou me arrependendo. Né? Arrependido de tanto pecado. É o jogo de palavras. Aí ele vem, arrependido estou de coração. Será que ele está sendo sincero ou é um jogo? É um jogo, né, gente? Boca do inferno. Arrependido estou de coração. De coração vos busco. Dai-me os braços. Gente, como é que Jesus está na cruz? Como que Jesus está na cruz? Pregado na cruz. Como estão os braços de Jesus? Qual é a imagem de Jesus Cristo católica? Pregado na cruz. Como estão os braços? Abertos. Abertos. Depois tem um outro poema que ele vai falar disso. Por que os braços de Jesus estão abertos? Para recebê-lo. Certo? Mas, ao mesmo tempo, esse braço aberto, de maneira barroca, está preso. Para quê? Para não castigá-lo. Então, está aberto para me receber,
e está preso para não me castigar. Os pés também. A cabeça está baixada, né? Escorre o sangue para me ungir. Então, tem outro poema que ele vai falar disso. Arrependido há tanta enormidade. Arrependido estou de coração. De coração vos busco. Dai-me os braços que estão abertos. Abraços que me rendem vossa luz. Luz que claro me mostra a salvação. A salvação pretendo em tais abraços. Misericórdia, amor. Jesus, Jesus. E aí ele implora. Tá? A questão é, você não pode se iludir em achar que ele está sendo sincero. Ele não está sendo sincero. Ele está sendo dissimulado. Ele está sendo cínico. Ele está sendo malicioso. Ele está jogando com elementos religiosos. E isso é uma estrutura barroca, né, de um homem que está inserido ali num contexto de reforma protestante e principalmente num contexto de contra-reforma. Se você for em Minas Gerais, nas igrejas do Aleijadinho, ou até aqui no Museu de Arte Sacra, no metrô Tiradentes, você consegue ver de maneira bem clara como que os santos esculpidos, né, pelo barroco, eles conseguem refletir essa dualidade, né? Essa ideia de pecado com perdão, né? de luz e escuridão. Né? Se você pegar, por exemplo, os quadros do Caravaggio, são quadros cuja temática é sempre religiosa, tem sempre essa ideia de claro e escuro, né? Seguindo aí, buscando a Cristo. Buscando a Cristo. Vamos lá. A vós correndo vou, braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descobertos, que para receber-me estáis abertos, e por não castigar-me estáis cravados. A vós, divinos olhos eclipsados, de tanto sangue e lágrimas abertos, pois, para perdoar-me, estais despertos, e por não condenar-me, estais fechados. A vós, pregados pés, por não deixar-me. A vós, sangue vertido para ungir-me. A vós, cabeça baixa para chamar-me. A vós, lado patente quero unir-me. A vós, cravos preciosos quero atar-me, para ficar unido, atado e firme. Então, nesse poema, neste soneto, ele pega a imagem clássica de Jesus Cristo cravado no madeiro, e a partir dessa imagem ele vai construindo a sua argumentação, que é repleta de paradoxos, né? Repleto de tentativas de união de contrários. Um contexto histórico, reforma protestante, contra-reforma, poesia religiosa. O projeto literário do barroco se dá nessa tentativa de pegar a imagem messiânica de Cristo,
que está com os braços abertos no madeiro, né, escorrendo sangue, com os pés cravados, com as mãos cravadas, com os olhos semiabertos, com a cabeça baixa, e ele usa todos esses elementos de maneira conceptista a favor dele. Então, Deus está na cruz pronto para perdoá-lo. Então, ele diz assim: a vós correndo vou, braços sagrados, né? Muito cínico, né? Vou correndo, braços sagrados. Nessa cruz sacrossanta descobertos. Ele vai correndo em direção à cruz. Tá? Como é que ele está na cruz? Que para receber-me, Jesus está de braços abertos. Ao mesmo tempo, olha o paradoxo, os braços abertos está cravado, né? Os braços estão cravados. Para quê? Para não castigá-lo. Então Deus está assim, né? Aqui, está aberto para receber, mas ao mesmo tempo está cravado para não castigar. Então ele vai fazendo, pessoal, uma dissecação anatômica do corpo de Cristo, né? O conceptismo está justamente nessa anatomia do corpo de Cristo que ele vai fazendo e vai utilizando a seu favor. A vós, divinos olhos, né? Eclipsados, apelados, né? Pavorosos, né? É engraçado. Todos os santos barrocos e anjos têm sempre olhos eclipsados, aqueles olhos estatelados que dão até medo. De tanto sangue e lágrimas abertos. Agora, por que os olhos de Cristo estão bem abertos e eclipsados? Para perdoar-me, né? E, ao mesmo tempo, esses olhos estão despertos, né? E também, para não me condenar, esse olho também está fechado, que é aquele olho meio aberto e fechado. Então, ele usa essa lógica, né? Está aberto para me perdoar, está desperto, mas, ao mesmo tempo, está semi-fechado, né? Para não ver os meus erros, para não ver os meus pecados. Depois ele vai para os pés. A vós, como estão os pés de Cristo? Pregados. Por que o pé de Cristo está pregado? Olha o conceptismo. Para não me deixar. Né? Porque mediante a tanta delinquência, mediante a tanto pecado, né? Jesus poderia sair correndo, mas não. Os seus pés estão pregados para não me deixar. Né? Como é que está o sangue de Cristo? Vertido, né? Está todo ensanguentado. Tá? Para quê? Para ungir-me, né? Fazer a unção, né? Um processo de santificação. E como que está a cabeça de Cristo? Está baixa. Para quê? Para me chamar-me. Então, você tem toda uma anatomia messiânica, digamos assim, em prol do pecador. A vós, lado patente, quero unir-me. A vós, cravos preciosos, quero atar-me, para ficar unido, atado e firme. Alguém sabe me dizer? Esse poema lembra uma outra obra que está na FUVEST. Que obra é essa? E que situação narrativa
nós temos dessa obra que se assemelha a esse poema? Não é a relíquia, né? A relíquia. Que situação narrativa? Que momento Fala que do parece o enredo? sonho. Que Se não é o parece, sonho. que parece sonho, que não é o sonho. Exatamente. Que acontece no capítulo... Ah, Manu, aí já tá querendo demais, né? Prof, não complica. Não, Por gente, favor, esse vocês têm que negócio- saber. O sonho é o elemento principal do romance A Relíquia. Em que capítulo ocorre o sonho? Penúltimo? Não, no capítulo 3. A Relíquia tem 5 capítulos. Ó, primeiro capítulo, a apresentação do Raposão, das origens do Raposão, né? Tem prólogo lá, as origens do Raposão. O segundo capítulo, a preparação para Jerusalém, né? O encontro com a Mary, né? O terceiro capítulo, ele está em Jerusalém, acontece o sonho, o encontro com Jesus, onde ele se coloca São Teodorico, ok? Né? O quarto capítulo é o retorno, né? O encontro com a Titi, tem toda aquela mise-en-scène, e o quinto capítulo é a revelação e o final. São 5 capítulos. Aqui, né, esse discurso do eu lírico, ele se assemelha bastante ao discurso do Raposão. Tá? Ambos apresentam um discurso malicioso, dissimulado e cínico. Tá? Então, por exemplo, esse é um soneto, por exemplo, que poderia cair com a relíquia na segunda fase, por exemplo. Tá? Manu, Oi, pode falar. não sei se eu estou olhando errado, mas eu vejo que ele tece uma crítica a questões específicas da igreja, que são os dogmas. Primeiro, falar que Jesus tem braço sagrado é reconhecer ele como santo. Falar que a cruz é sacrossanta é reconhecer Sacrosanta. santa. E, na verdade, a gente sabe que a crucificação era para bandidos. Uhum. E aí ele retoma a humanidade de Cristo, porque se Deus é bom, ele não pode me castigar. Então, quando ele fala dessa possibilidade dele me castigar, ele quebra essa santidade que ele afirmou anteriormente. Sim. Mas como assim quebra? Explica isso mais. Porque, assim, quando você diz que Jesus é santo, que Jesus é um homem santo, então ele não pratica nada de ruim, porque ele é o Filho de Deus. E o Filho de Sim. Deus é sua imagem e semelhança. Sim. Então, Deus não castigaria, é um ato ruim castigar. O ruim não está em Deus. Então, E aí, mas, quando ele diz... mas a questão, Isa, aí você vai entrar naqueles dogmas católicos mesmo, né? eu acho que ele está questionando isso. O que a Bíblia diz? Que Deus enviou o seu único filho, não é isso? Sim. Para salvar toda a humanidade. Esse único filho, aos 33 anos, né, deu em sacrifício, né? Sendo crucificado, como você falou, né? Tanto que do lado lá de Jesus Cristo, você tem 2 cruzes que tem dois ladrões. Né? 2 ladrões, né? Quem é a pena para quem era bandido, tido como bandido na época. Um reconhece o erro e Cristo fala, daqui a pouco estarás comigo no reino dos céus, não é uma coisa assim? Sim. E o outro não. Então, quer dizer, quando a Bíblia humaniza essa figura de Jesus Cristo, né, é justamente para promover uma aproximação, que é justamente aquilo que acontece no final da relíquia, né?
qual é a discussão do romance A Relíquia? No último parágrafo do 5º capítulo, né? O Essa fala assim: quem me garante... Cadê? Eu tenho aqui. Vale até pena eu pegar aqui. O Essa, ele vira... Eu acho que é no volume... 2. Só um minutinho que eu vou pegar, peraí. Ó, peguei a relíquia. Ó. Vale a pena ler. No último capítulo, no último parágrafo da relíquia, no último parágrafo, Sim. o Essa diz assim: e tudo isso, o Raposão, né? O Teodorico diz assim: Sim. e tudo isto perdera. Por quê? Porque houve um momento em que me faltou esse descarado heroísmo de afirmar que, batendo na terra com o pé forte, ou palidamente elevando os olhos ao céu, cria, através da universal ilusão, ciências e religiões. Aí, qual é a questão que a gente tem que colocar? Qual é a questão que a gente tem que avaliar que o Essa está discutindo? Quem garante que o cristianismo, e isso é o tônus da relíquia, né, que chegou até nós, não foi uma manipulação do Império Romano? Mas eu acho que é isso que eu vi no poema, porque os dogmas, E é eles não estão na Bíblia. Os dogmas faz parte do direito canônico. que é, inclusive, a discussão que perpassa a história do cerco de Lisboa do Saramago, né? Quem garante que esse Cristo que chegou até nós não é fruto de uma manipulação? Tanto que no decorrer da relíquia ele fala: se eu tivesse falado que a camisola era da Maria Madalena, você teria uma legião de pessoas cultuando aquela camisola, que na verdade era uma camisola de vestir de uma prostituta. Então, o que está sendo, eu acho que é o que, ligando com o que você falou, é que a figura de Cristo, né, quando ele é crucificado, e Cristo quem é? O Filho de Deus, né? Que é, como é que se diz? Que é o Cordeiro de Deus, né? Pronto para ser sacrificado. Quando essa figura ela é crucificada como um criminoso e tem essa morte, né? Como está descrito nesse poema, né? Com os pés presos, os braços presos, sangrando, tanto Gregório quanto Essa estão tentando aproximar, estão tentando humanizar Cristo, porque ao humanizar Cristo, você cria uma relação de afeto, uma relação de aproximação que facilita o processo de conversão. E eu acho que é isso que ele está criticando, entendeu? Nossa, olha o que Cristo fez por mim. Ele morreu por mim, né? Logo ele, o Filho de Deus, né? Os braços deles estão abertos, mas estão presos e eu sou um pecador, sabe? Então, É porque está sendo... pode falar. Primeiro terceto aí, eu não sei se você conhece rito litúrgico de quando é ordenado um padre. Não conheço. Então, é esse rito aí. Ele primeiro é chamado, sim, ele primeiro é chamado, a vocação, a Igreja Católica fala que é um chamado de Deus. E ele é preparado para anunciar com
com Deus, com Jesus, né? Dizem que o padre, ele é a expressão de Jesus quando está no processo litúrgico. É esse que... E aí, o padre é ungido também, quando tem a ordenação. Se você E aí, depois da unção, ele se prostra aos pés da cruz. Para mim, é o rito todinho. Por isso que eu digo que ele questiona o dogma da igreja. Ele está pegando ali. Sim. Ele está questionando, sim. Se você pensar na geografia, o que é a geografia? A geografia é o estudo dos santos. Tá? A Bíblia, por exemplo, o Antigo Testamento, por exemplo, ela condena a idolatria aos santos, né? Mas se você pensa como católico, né, e você discute, por exemplo, qual a função, se a Bíblia questiona a idolatria e o santo, por que na Igreja Católica você tem santos, né? O discurso deles é que o santo é um modelo a ser seguido, né? Só que se você vai estudar a história do Império Romano, assim que o Império Romano se esfalece, o Império Romano se fragmenta, né? Esse mesmo Império Romano que perseguiu o cristianismo, né, que perseguiu a figura de Jesus Cristo, né, precisava se recompor. E uma das maneiras desse Império Romano se recompor é construir uma igreja, né? E claro que isso vai reverberar lá na frente, no início da Idade Média, com o teocentrismo. E como que você reconstrói uma igreja? Você monta a igreja, tá, mas aí a gente tem um problema. Onde está Pedro? Onde está João? Jesus, teoricamente, ressuscitou. Então, o que o Império Romano, ou o que os romanos eles fazem? Pedro está aqui entre nós. Aí coloca a imagem. João está aqui. Maria está aqui. Então, quando eles colocam a imagem dos santos, eles conseguem atrair o quê? As pessoas. E aí é o início, né, do catolicismo. A Igreja Católica, Apostólica Romana, começa a ganhar força, né? E isso vai desembocar naquilo que a gente conhece como teocentrismo lá na Idade Média, né? O Império Romano já vai estar desestruturado, mas a Igreja Católica vai estar extremamente forte, né? Com propriedade de terra. Então, assim, o que ele faz aí realmente, ele critica sem mesura nenhuma os dogmas da Igreja Católica. Até porque, só para finalizar, o Gregório de Matos ele foi obrigado a assumir uma posição de clérigo sem ter vocação, né? Ele teve que conviver com os padres, e aí ele veio, né, teve contato com as freiras, com tudo aquilo que a gente falou, sem ter vocação. E isso, com certeza, reverberou nessa crítica. Do mesmo modo, só para a gente finalizar agora mesmo, o Eça de Queiroz, por exemplo, o Eça é filho bastardo. O pai do Eça morava em Lisboa, era um homem casado. O pai do Eça tinha uma amante. O Eça era filho dessa amante. Só que ninguém podia saber, porque ele era fruto de um adultério. Então, o Eça foi criado pelas tias distantes. E essas tias do Eça eram extremamente católicas. E o pai do Eça não deixava que faltasse nada para ele. Então, ele cresceu no meio daquela hipocrisia religiosa, né? Mas ninguém pode saber que eu sou filho de tal homem, porque tal homem é casado em Lisboa e tem uma família e eu sou filho bastardo. E isso explica, por exemplo, a aversão, o horror, o pavor que o Eça de Queiroz tinha à Igreja Católica. Por isso que ele destrói a Igreja Católica. Não somente na relíquia,
mas também no crime do Padre Amaro, por exemplo, nos maias. Ele tinha uma aversão, ele era ateu, e ele tinha um ódio ao catolicismo extremo. Claro, não que todos os católicos fossem hipócritas, mas os católicos que o Essa conviveu, as tias beatas, as titis, Sim. o educaram, né, eram altamente hipócritas. E ele era um filho bastardo. E isso explica toda a aversão que ele tem à Igreja Católica e essa obsessão em destruir a Igreja Católica e o adultério, né? São dois temas principais da obra do Eça de Queiroz. O Primo Basílio é adultério. Sim. Maias é adultério. O crime do Padre Amaro é o padre adúltero. A relíquia é hipocrisia religiosa, né? Então acaba tudo interligado. Mas sim, com certeza, é crítica aos dogmas. Beleza, gente? Então é isso. Paramos por aqui. Foi assim, traumático esse primeiro semestre, né? A gente teve poucas aulas presenciais, né? Tanto que eu só lembro de alguns alunos, da Isa, o David não lembro, presencialmente. Da Ana eu lembro de poucos presencialmente, assim, né? A gente teve poucas aulas presenciais, mas tomara que no segundo semestre estejamos aí firmes e fortes, e tudo melhore, boas férias, descansem, que vocês estão muito estressados. Eu vejo que vocês estão estudando bastante. Tira 2 semanas agora para descansar, já que você não vai viajar. Vai ler um livro, uma Agatha Christie, filme, bastante Netflix, né? Séries. Esquece vestibular por 2 semanas. Vai fazer bem para vocês. Não fica, né, para dar uma... E aí para voltar em agosto com força total. Tá bom, gente? Sim, Beleza, muito professor. obrigada. Boas férias. Obrigado vocês, tá? Beijo. Tchau, professor. Espero voltar em agosto, a gente voltar em agosto juntos. Beleza, tchau, professor. Boas férias. Tchau. Tchau, Agosto. querido. Beijo.